Bom, pessoal, vamos dar sequência, né, na nossa aula de hoje, depois do exemplo. Hoje a gente vai ver algumas relações que vão ser extremamente importantes, que elas são conhecidas aí como relação de Gibbs, tá? Elas são relações que a gente chama de TDS e daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que a gente dá esse nome. Então, eu coloquei aqui a primeira lei, né, para um sistema fechado, que seria a variação do calor menos a variação do trabalho é igual a variação de energia interna. Pela segunda lei, considerando um processo reversível, a gente viu que a TDS, né, a variação de entropia seria a variação do calor dividido pela temperatura. Então, logo, a variação do calor ela vai ser igual à temperatura vezes a variação de entropia. Vou colocar aqui no cantinho, né, para quem esqueceu, ainda mais que a nossa aula está sendo online, então vou tentar evitar de fazer direto. Então, aquilo lá surgiu disso aqui que a gente está vendo que vale para um processo reversível. Então, a variação do calor vai ser a variação de entropia vezes a temperatura, que é o que eu coloquei aqui. Em um trabalho, a gente pode considerar aí, né, se a pressão for constante, que a variação do trabalho vai ser igual ao PDV. Então, se a gente substituir, então, na equação, o que eu vou ter? Eu vou ter que TDS vai ser igual, substituir aqui a variação do calor, vai ser igual, vou passar o trabalho para cá, então eu teria variação de energia mais a variação do trabalho. Substituindo mais uma vez, então eu teria que TDS vai ser igual a variação de energia interna. O que é o meu trabalho? Meu trabalho, ele é PDV. Então, a gente acha que a primeira equação de Gibbs, são duas, a gente vai ver a segunda logo adiante, né? Que ela é uma equação que a gente chama de TDS, são as equações de Gibbs, que vai ajudar hoje no desenvolvimento da aula de hoje. Correto? Aí a gente usou aqui, né, uma equação para a gente desenvolver com energia interna, então a gente teria que ter uma com entalpia também. A gente sabe pelo conceito de entalpia, que entalpia, ela é a variação, que ela é a energia interna mais o trabalho de escoamento, né? Então, quando a gente tem um fluxo, eu tenho a energia das moléculas, né, que está relacionada aí com a entalpia, mais o trabalho de escoamento de uma molécula escoar sobre a outra. Então, se eu fizer a variação disso aqui, eu teria a variação da entalpia mais a variação da energia interna. Como é que eu tenho um produto, então eu tenho que fazer a variação de cada termo. Então, eu vou ter a pressão vezes a variação do volume e depois eu vou ter o volume vezes a variação da pressão, porque aqui a gente tem um produto. Então, resolvendo isso aí, o que seria DU mais PDV? DU mais PDV nada mais é do que TDS, que a gente acabou de achar. Então, se eu substituir, eu vou ter que DH é igual a TDS mais VDP. Eu vou isolar TDS, porque toda equação de Gibbs começa com TDS, então a gente vai ter DH menos VDP, correto? Essa aqui seria a segunda equação de Gibbs que a gente tem. Aqui tudo eu não escrevi de forma específica, ou seja, não escrevi em função da massa. Aqui eu estou mostrando para vocês que essas equações elas poderiam ser escritas em função da massa. Então, eu poderia aqui usar entropia específica, energia interna específica, o volume específico. A mesma coisa vale para a segunda, eu poderia achar entropia específica, entalpia específica e volume específico, se eu quisesse escrevê-las de forma específica. Então, essas duas equações que a gente achou que a gente chama aí de equações de Gibbs, tá? E a partir delas, a gente vai desenvolver equações para variação de um sólido e líquido. Por quê? A gente começa a pensar o seguinte: a entropia específica, né, a gente acha na tabela quando eu tenho uma substância pura. Como assim uma substância pura? Se a gente está trabalhando, por exemplo, com a água, com a amônia, com R410, que a gente fez o exercício agora, com R134A, são fluidos que a gente fala que são substância pura. Agora, imagine vocês que eu tivesse, por exemplo, uma barra de ferro, ou imagine vocês que eu tivesse um mercúrio ou a gasolina, considerando um sólido e um líquido. A gente não tem tabela para a gente achar o S. Como que a gente acharia a variação de entropia no meu sistema? Como eu saberia se ele está aumentando ou se ele se essa entropia estaria diminuindo? Aí a gente vai desenvolver equações para a gente calcular quando você tem um sólido, como eu dei o exemplo, por exemplo, a barra de ferro, um aço qualquer, e quando a gente tem um líquido que não seja uma substância pura e que ele continue na fase líquida. E essas equações, elas partem lá das equações